Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Estamos também estudando a obra Como Surgiu Jesus, do professor teólogo José Alessandro Neves. Vamos estudar hoje a página 321 de sua obra. Vamos direto à leitura. Desde que Israel se preparava para sair do exílio babilônico, o povo mantinha os olhos nas profecias arranjadas pela tradição e que foram proclamadas durante o século IV. Essas profecias enalteciam a escolha da nação sobre outras nações e apontavam para tríplices figuras escatológicas que cumpririam seus respectivos papéis de redentores, libertadores e líderes e conciliadores entre Deus e o seu povo. Como havia vários grupos e segmentos da tradição rabínica, era comum que cada grupo tivesse uma interpretação diferente de cada texto ou profecia, como vemos nos Targumim, os quais recebem extensivas interpretações que são convincentes aos letagen, intérpretes. Então veja bem, como eu já tinha dito anteriormente, quando nós estávamos lendo também a obra do professor José Alessandro Neves, aqui para vocês, são tradições diversas que estão construindo esta figura messiânica, construindo esse, vamos dizer assim, salvador, redentor, guerreiro, sacerdote, esse Messias. Ele não surge pronto na história, ou melhor dizendo, o conceito, a concepção, ela não surge pronta na história, mas é a evolução daquilo que os intérpretes, os grupos sectários judaicos diversos, era uma evolução da compreensão destes. Defender que Jesus de Nazaré tenha sido uma figura histórica baseada em textos pseudográficos, olha só, onde é visível a contemporaneidade de cada personagem, mantendo estreita relação pessoal com discursos aleatórios e controversos, é corroborar para a crítica. Uma das coisas que eu já apontei diversas vezes, estas profecias neotestamentárias, essas profecias do Novo Testamento, advêm em alta porcentagem, advém destes textos, melhor dizendo, pseudepígrafes ou pseudografes. Vem destes textos também chamados apócrifos. Exato, vem de alegorizações do Antigo Testamento. Agora, aquelas que são de citação direta, vem de pseudepígrafes, vem de textos apócrifos. Já falei isso diversas vezes. Logo, a crítica é válida. Todo aquele que criticar a figura histórica de Jesus, sendo ele cumprimento de profecias, vai ter um prato cheio. Por quê? Cumprimento de qual profecia? No Antigo Testamento, quando olha-se para o Antigo Testamento, são alegorizações. E quando vamos falar de citações diretas, é livro de Enoque, manuscritos do Mar Morto, Testamento dos Patriarcas, Jubileus. São estas as literaturas. São estas. Além disso, trata-se de narrativas fictícias baseadas em lendas antigas e perspectivas teológicas. Só reforça a tese de que Jesus, a figura central do Novo Testamento, não nos deixa a mínima evidência de que realmente tenha existido e não passou de uma criação dos escribas.
E no momento oportuno presta atenção, e no momento oportuno de criarem uma nova versão do Messias, Salvador, Libertador. Entendeu? Então, não estou dizendo que não possa ter existido uma figura chamada Jesus que deu origem a uma pessoa real. Mas, se você quiser dizer que literalmente o Jesus do Novo Testamento seria um Jesus histórico, aí você vai dar com os burros na água e você vai ter que dar total razão ao José Alessandro Neves. Porque o Jesus histórico que se criou na academia não tem nada a ver com o Jesus bíblico. Já dei uma aula dessas lá no canal Verdades Ocultas da Bíblia, batendo ponto a ponto o do porquê que o Jesus histórico não é o Jesus da Bíblia. Há, inclusive, historiadores falando isso abertamente. Então, isso já está muito bem atestado. Só quem não é do meio e quem é mentiroso, quem quer jogar para a torcida, para a galera, é que faz isso. Não, Jesus existiu, todos os historiadores concordam. Qual Jesus? O da Bíblia? Não. O que existiu foi o Jesus, o camponês, analfabeto, pregador apocalíptico, vídeo doutor, André Leonardo Sevitarese dizendo isso. Analfabeto, camponês, pregador apocalíptico, que era contra Roma, líder de um movimento de resistência, ou seja, um revolucionário que não fez milagres, não foi acompanhado por multidões, era um desconhecido até o momento da sua morte. Quer dizer, até o pós sua morte. Que no máximo liderou um grupo de 30 a 50 pessoas. É isso que a história diz sobre Jesus. Esse é o Jesus da Bíblia? Não. Esse não é o Jesus da Bíblia. Quem poderá provar o contrário, se historicamente temos o necessário para provar que essa orientação constante de interferências na história judaica era sempre motivada por forças políticas, sociais e principalmente religiosas? Zacarias foi transpassado? Zacarias foi visto no futuro? Quem teve a sua morte pranteada e foi, segundo os escribas, considerado unigênito? Quem foi considerado primogênito? Então, na época da escrita, o professor vai dizer, estamos em 2015, a época que ele escreveu o livro, e alguém até hoje cumpriu essa profecia. Segundo a tradição midrástica, é isso mesmo, segundo a tradição midrástica, tá bom? No documento de Damasco. E aí, como eram vistos os Messias? O mais interessante são as referências oferecidas pelos sectários essênios. E é inegavelmente, presta atenção, à espera do seu mestre da justiça, um tipo sacerdote. E segundo o pergaminho, eles esperavam ansiosamente a vinda de um Messias, com os títulos de sacerdote e mestre da justiça. Se não previam o regresso do seu mestre em carne e osso, pelo menos não duvidavam de que a vinda do intérprete da lei seria declarada no seu chefe martirizado, tal como este fora no seu tempo. Fora que temos lá, né, o pergaminho da ressurreição, temos, né, que fala lá que é o Gabriel, o anjo Gabriel que vai anunciar. Nós temos também o pergaminho que fala da ressurreição. Então é interessante. É interessante. Significativamente, Allegro ainda nos enriquece com a informação do terrível acontecimento em 88 a.C., em que a morte do mestre da justiça parece ser muito especial para os essênios. Trata-se do comentário sobre Naum, onde se relata a crucificação de 800 homens e entre essas vítimas encontra-se o líder essênio, o mestre da justiça. Olha só, a dissimilaridade não parece ser o caminho, pois sensato e racional é percebermos que esses fatos se projetaram nas mentes dos escribas para os adaptarem ao início de uma nova ficção literária e que visava principiar um novo segmento sectário dissociado das demais seitas da época. Vamos parar por aqui, depois daremos continuidade a esta obra fantástica do professor José Alessandro Neves.
Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk.